o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota? É uma pergunta interessante, certo? Esse também é o título do livro do professor Olavo de Carvalho que eu vou resenhar hoje. Eu nunca tinha lido nada do Olavo de Carvalho e como é uma figura muito controversa, muito polêmica, principalmente por conta desse humor ferino dele, mas também pelas ideias, eu fiquei curiosa para saber o que ele realmente pensava. E eu acho que para isso é melhor você ler um livro do que assistir vídeos no YouTube. Então, eu comecei a ler O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. É um livro bem interessante. É um livro que trata de diversos temas. Eu escrevi aqui, na verdade eu copiei o sumário para vocês terem uma ideia dos temas que o livro aborda. Primeiro preciso dizer para vocês que o livro, na verdade, é uma coleção de artigos que o Olavo publicou em vários jornais no decorrer de vários anos. E esses artigos são agrupados por tema, que foi o que o organizador fez. Não é necessário que você comece lendo da página 1 e vá até o final. Você pode escolher por tema e você pode começar a ler do meio do livro, do fim do livro. Isso não faz muita diferença na compreensão. Os temas são os seguintes: juventude, conhecimento, vocação, cultura, pobreza, fingimento, democracia, socialismo, militância, globalismo, manipulação, mentalidade, sociedade e culpa, capitalistas versus revolucionários, dinheiro versus conhecimento, revolucionários versus mundo melhor, desmascaramento, analfabetismo e glória, povo e representação, mídia e ocultação, moralidade e inversão, universidade e farsa, história e embuste, marxismo e vigarice, decadência, hospício, conspiração, educação, inveja, aborto, ciência, etc. Eu não vou falar tudo, senão esse vídeo vai ficar só falando dos temas sem se aprofundar. Mas como vocês puderam ver, é uma variedade grande de temas. E o autor, o que eu gostei muito foi que a escrita é fluida. Apesar dos temas serem complexos, a escrita em si, a linguagem, não é complicada. Na verdade, é bem simples de entender. É necessário que você tenha leitura, que você tenha cultura, porque ele vai tratar de temas muito complexos e ele vai citar vários autores que eu creio que nem todo mundo vai conhecer. Não estou me excluindo disso. Ele citou vários autores que eu não conhecia, alguns que eu conhecia, mas lendo esse livro eu tive noção do quanto eu ainda não sei, do quanto ainda é preciso estudar. O que eu achei interessante também, e que eu não estava esperando do Olavo de Carvalho, é que em determinados textos, principalmente quando ele fala de vocação e ele fala do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que sobreviveu a um campo de concentração e escreveu livros. Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão ia ser um outro vídeo. Ele escreve com muita sensibilidade, com muita beleza. E eu não estava esperando isso do Olavo de Carvalho, não sei porquê. Talvez por eu estar acostumada com essa imagem dele de briguento, com aquele humor que nem todo mundo gosta. Foi uma surpresa bem feliz saber que ele consegue escrever assim também com essa sensibilidade. Ele consegue abordar vários temas de forma muito profunda, muito humana. O mais interessante do livro, para mim, foi as partes que ele fala de marxismo. Acho que não precisa nem falar que ele faz uma crítica feroz ao socialismo e ao comunismo. Ele é a favor do capitalismo, inclusive em um dos textos ele faz uma crítica à Igreja Católica por conta dessa crítica que a Igreja Católica faz ao lucro. E tem vários artigos dedicados simplesmente ao marxismo. Ele vai falar também da juventude, vai mesclar esses dois temas. Ele vai falar o seguinte, que não há porquê a juventude dar as cartas na sociedade, como se espera hoje, que a juventude seja muito politizada, que se intere dos debates, que dê a sua voz e que sua opinião seja o que vale. Porque ele vai dizer o seguinte, na verdade, a juventude não sabe de muita coisa.
na verdade, quem viveu mais é que sabe como a sociedade funciona, está mais apto a opinar. E, na verdade, é uma coisa óbvia, mas que muitas vezes a gente não se dá conta. Ele vai dizer que a juventude, ela já chega querendo mudar o mundo, só que ela não se esforça para compreender o que constitui esse mundo. Quais são as regras, quais são as estruturas. E que muitas vezes essa ação da juventude tem consequências negativas. E apesar de ser uma coisa óbvia, eu nunca tinha pensado nisso. Eu achei a reflexão dele bem interessante. Eu fiquei pensando aqui comigo na questão da maioridade, porque a maioridade é definida aos 18 anos, quando na verdade não tem critério nenhum para isso, que o cérebro humano ele continua se desenvolvendo, pelo menos até os 25. E eu fiquei pensando, por que a partir dos 18 anos o ser humano ele pode fazer tudo? E por que não seria talvez mais prudente você ter diversas maioridades? Por exemplo, aos 18 você pode fazer isso, isso e isso, mas você só pode fazer isso, isso e isso aos 30, por exemplo. Minha reflexão, você não está no livro. Me contem aqui abaixo o que vocês acham da ideia, se vocês já pensaram sobre o assunto. E ele vai falar também em relação ao marxismo. Ele vai estudar a ideologia em si e ele vai fazer quase uma análise psicológica dos militantes do movimento. Ele vai dizer, entre outras coisas, que o socialismo ele se coloca como uma causa nobre e que as pessoas, quando elas se juntam ao marxismo, elas têm a impressão de se tornarem nobres por estarem apoiando essa causa nobre. E por conta disso, elas como se esquecessem dos próprios defeitos, das próprias imoralidades. E ele vai dizer, isso eu achei genial, que o militante marxista, ele vai enxergar essa categoria de bem e mal de um modo bem utilitarista. Assim, é bom o que ajudar a revolução do proletariado, é ruim o que atrasar. Então, esse militante, ele perde a noção do que é moral e do que não é. Ele vai dizer que a revolução, essa sociedade vindoura, utópica, que ninguém consegue descrever direito, ela vai ser o árbitro da moral do marxista. Isso ao invés da pessoa sentar com ela mesma e refletir sobre o que ela considera realmente moral e o que é imoral. E ele vai fazer também outras críticas ao marxismo, aquelas já conhecidas, inclusive no livro Negro do Comunismo, que o socialismo promete o reino de Deus aqui na Terra, mas por onde passa só tem desgraça, miséria, morte, genocídio. E ele vai fazer também uma crítica moral em relação aos marxistas, uma outra crítica moral. Ele vai dizer o seguinte: os marxistas veem tudo isso e eles acham que simplesmente foram erros de percurso. Aí o Olavo vai fazer uma crítica que ele vai dizer que isso quer dizer, na verdade, que o marxista, o militante marxista pensa, ok, se tivesse sido eu no poder, a coisa teria sido outra. E ele vai denunciar que isso é de uma arrogância enorme. E ele vai dizer também que o militante marxista, ele tem um desejo de poder ali enquanto ele milita. Porque o militante não vai ficar ali ajudando a sociedade melhor vir e depois ele vai se retirar. Existe um desejo de poder que depois que essa sociedade utópica chegar, que esse militante marxista, ele vai ser um dos dirigentes. Essa sacada eu achei muito legal do Olavo. É uma sacada também que o Jordan Peterson faz, ele diz a mesma coisa. E é interessante como muita gente não percebe isso. Gente, eu vou ter que olhar as minhas anotações rapidinho, porque é muita coisa e eu não quero esquecer nada. Esse vídeo provavelmente vai ficar enorme, vou ter que dividir em 2, talvez 3 partes. Então acho que hoje a gente vai falar só de marxismo mesmo. O Olavo vai falar também
que o marxismo ele foi se transformando e em sociedades agrárias, o militante ele tem que, através da tirania, forçar uma industrialização. E no caso das sociedades mais industrializadas, o proletário ele já não serve mais enquanto essa classe política, porque, ao contrário do que Marx dizia, o capitalismo, na verdade, enriqueceu a classe proletária. Então, é necessário que o marxismo crie uma outra classe de descontentes para fomentar a revolução. E ele vai dizer, então, que o marxismo tem pego vários grupos descontentes da sociedade para tentar formar uma nova classe revolucionária. Nisso se encontram minorias sexuais, feministas, minorias raciais, etc. Ele vai dizer que essas minorias, a esquerda as insufla a serem a nova classe revolucionária. E em relação a isso também, ele vai tecer um elogio ao capitalismo, ele vai explicar que ainda qual é o mecanismo através do qual o capitalismo melhora a sociedade. Ele vai dizer, inclusive, que até um mal capitalista, ele traz algum benefício para a sociedade. Porque ele está produzindo, ele está criando emprego. E ele dá uns argumentos bem legais. Ele fala também que a esquerda não representa o povo e vai mostrar, assim, minúcias, qual é a estratégia da esquerda, como é que a esquerda pretende chegar ao poder e se conservar lá. Ele vai fazer uma crítica feroz da intelectualidade brasileira, da mídia, das universidades, do povo brasileiro também, de modo geral, da cultura brasileira. Ele vai dizer que, no momento, a esquerda é hegemônica no Brasil. Ninguém se atreve a dizer, eu sou de direita, ninguém se atreve a fazer uma crítica total ao marxismo. As pessoas criticam um ponto ou outro, mas não essa ideia de justiça social, de que o socialismo é bom como um todo. São raras as pessoas que se atrevem a dizer, por exemplo, que não deveria ter Estado, que o capitalismo devia ser simplesmente livre mercado, etc. É muito raro você ouvir essas coisas. Nos últimos anos tem aumentado, mas de modo geral, os ideais esquerdistas ainda são hegemônicos no Brasil. Ele vai falar também, como eu disse, do processo psicológico do militante esquerdista. Ele vai dizer que o militante ele entrega a sua identidade enquanto indivíduo para o partido. Então, o partido vira a vida dele, o espírito dele. O que é bom para o partido, ele acha bom, o que é ruim para o partido, ele acha ruim. E ali, naquele conjunto, ele tem a sensação de não estar mais sozinho. Só que se você não fica sozinho, você não fica solitário por um momento, você não consegue pensar nos seus valores espirituais. Ele vai dizer, inclusive, isso eu achei muito legal, é que o socialismo, na verdade, ele concentra a riqueza. Porque é o seguinte, os militantes socialistas dizem que deve haver uma redistribuição de riqueza, certo? O pobre estaria sendo roubado, porque o rico estaria tirando a mais-valia do trabalho do pobre, e o rico tem o dinheiro lá. Então, alguém tem que ir lá, tirar esse dinheiro do rico e distribuir aos pobres. Só que, primeiro, isso custa, isso dá trabalho. Então, é preciso que se forme uma outra classe dominante, que vão ser esses militantes, que vão organizar de cima para baixo essa redistribuição de riqueza. Só que, como a gente vê, eles não redistribuem a riqueza. Eles tiram dos ricos, não dão aos pobres e concentram nas mãos deles. Foi isso que a gente viu na Rússia. A população empobreceu, os ricos também empobreceram e aquela oligarquia do partido enriqueceu. Tanto que, quando o comunismo acabou oficialmente, tinha um monte de milionários na Rússia
Esses milionários vinham, na maioria das vezes, do próprio partido. Ele vai criticar também que muitos marxistas não leram Marx e que os militantes esquerdistas ignoram qualquer crítica que tenha sido feita ao marxismo, que existem vários e vários livros de filósofos, de economistas, etc., criticando a doutrina marxista. E ele vai dizer que os esquerdistas simplesmente ignoram, que eles acham que só de ler os livros marxistas, os livros esquerdistas, eles já são cultos o suficientes, e eles ignoram qualquer coisa dita em contrário, sem analisar argumento nenhum. E ele vai dizer, inclusive, que os próprios esquerdistas não sabem ler Marx, porque eles afirmam coisas que o próprio texto do Karl Marx desmente. Eles afirmam coisas que o Marx nunca disse e renegam coisas que o Marx já disse. E ele vai dizer, inclusive, que não foi só a prática socialista que gerou genocídio, pobreza, morticínio. Ele vai dizer que isso já está implícito na teoria, entendeu? Não foram alguns homens desequilibrados que provocaram esse holocausto. Ele vai dizer que não tem como você implementar o marxismo sem fazer isso. Toda vez que você tentar implementar, vai acabar em miséria e fome e morte. Ele vai também falar que para as ideologias revolucionárias, a vida humana ela só tem sentido na luta. Ela não é válida em si mesma. E nisso ele vai reforçar a posição do George Scala naquele livro Ideologia de Gênero. Ele vai dizer a mesmíssima coisa com outras palavras. Eu vou deixar aqui no card, também vale a pena ler. E ele vai falar em relação a isso também, que um homem espiritual, ele tem virtudes que você pode reconhecer através do tempo. Um marxista, as virtudes dele não podem ser imutáveis através do tempo, porque o partido exige hoje não é a mesma coisa que o partido vai exigir amanhã, que o partido exigiu ontem. Então, o que é virtude e o que é defeito mudam em relação às necessidades do partido. Ele vai dizer que por conta disso, a religiosidade, a espiritualidade e a militância marxista são contraditórias, porque na religiosidade tem aquela série de valores imutáveis através do tempo e a pessoa tem que estar solitária, tem que fazer uma busca na sua alma do que são os verdadeiros valores para ela, o que não acontece no caso de um militante revolucionário. Ele vai dizer também que os militantes, eles não têm ideias políticas, eles são as ideias políticas. Isso eu achei também muito pertinente, gostei muito dessa colocação dele. Ele vai dizer em relação a esse assunto que o movimento revolucionário, na verdade, é uma falsificação da religião. Porque a pessoa vai lá naquela fé cega, mas não tem esse espírito da religião, de valores imateriais, atemporais. E ele vai dizer também que conforme as sociedades falam mais e mais em justiça social, em redistribuição de renda, etc., as sociedades tornam-se mais imorais. Porque as sociedades esperam que o governo, que determinados grupos façam essa melhoria e as pessoas esquecem que elas mesmas, como indivíduos, podem contribuir para o bem comum. Então fica só uma coisa, o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo, eu não tenho que fazer nada. Ele vai falar também sobre o Estado.
Ele vai dizer que a elite brasileira não tem cultura, que ela muitas vezes age contra o próprio interesse e que os governos hoje em dia eles têm um aparato burocrático tão grande que o cidadão comum ele não tem muito poder. Ele vai dizer que as democracias hoje em dia são ditaduras das massas. E ele vai dizer, como eu disse antes, que a esquerda é hegemônica, que poucas pessoas assumem ser de direita porque já vem aquele estigma de que a pessoa não se interessa pelos pobres, não se interessa pelas minorias, esse tipo de coisa. A militância esquerdista, ela personifica o mal dentro de uma classe de pessoas a ser combatida. No caso, as pessoas de direita, os empresários. E ele vai falar também, isso eu achei muito interessante, que existem várias campanhas que os governos fazem, por exemplo, campanha de combate ao fumo, que à primeira vista parecem coisas boas, coisas feitas em prol do povo, mas que elas na verdade servem para que o povo se acostume à intromissão do Estado. E ele vai dizer que essas campanhas, principalmente em prol da saúde pública, elas conseguem juntar praticamente a população inteira, tanto conservadores quanto esquerdistas, e que isso aumenta o poder do Estado, que o Estado não está realmente interessado na saúde de ninguém, ele quer aumentar o poder. Aí eu fiquei pensando nessa situação do coronavírus, que agora estão tendo medidas que muita gente critica. Eu não sou epidemiologista, nem médica, então eu não sei em relação à saúde o grau de eficiência dessas medidas. Pode ser que sejam boas, pode ser que sejam ruins. Independentemente disso, eu reconheço que o coronavírus caiu como uma luva para que os estados consigam invadir ainda mais a vida do cidadão e controlar mais a nossa vida, independentemente desse lockdown ser bom ou não. A gente pode admitir as duas coisas. A gente pode dizer que o lockdown é bom, que salva vidas, e ao mesmo tempo a gente pode ver como isso pode ser instrumentalizado contra o cidadão. Uma coisa não contradiz a outra. E ele vai falar também, vai falar também muito da questão do globalismo. Ele vai dizer o que é globalismo, o que são as elites mundiais. Ele vai dizer que a elite mundial é constituída de pessoas que ficaram ricas graças ao livre mercado, só que quando elas atingem um grau de riqueza grande, elas não querem mais jogar o jogo pelas regras do livre mercado, porque isso isso não tem estabilidade, é muito instável, elas podem perder dinheiro também. Então o que elas fazem? Elas se aproximam do Estado, usam o Estado como instrumento para impedir a concorrência. É por isso que essas elites mundiais fomentam o socialismo em vários países para que não haja concorrência, para que seu poder fique ali consolidado. E ele vai falar também muito mais em relação ao globalismo, mas esse vídeo já está com 23 minutos, eu acho que está grande para vocês. Eu farei um outro vídeo falando dos outros temas que ele aborda nesse livro. Se você gostou desse livro, clique em curtir. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Se você gostou do livro ou não gostou, comenta aqui abaixo, que eu quero saber a sua opinião. Se você ficou curiosa para ler, comenta aqui abaixo também. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde vídeo nenhum. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de perfume, de livro, posto conteúdo de astrologia. Então, se você curte esse tipo de tema, você já sabe o que fazer, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente se vê num próximo vídeo. Certo? Um beijo e até a próxima.